ao Finanças a Contar desta semana. Vamos falar sobre ato isolado e recibos verdes. Como funcionam, as principais características e em que situações são utilizados. Para sabermos tudo, é nosso convidado Ângelo Dias, contabilista certificado. Ângelo, bem-vindo ao Finanças a Contar. Vamos falar de um tema que é muito importante e que há tantas dúvidas e começo por lhe perguntar diferenças entre ato isolado e recibos verdes. A grande diferença entre o ato único ou ato isolado e o recibo verde é que, como o próprio nome indica, o ato único, a administração fiscal admite que eu realize de uma só vez. Claro que se colocam muitas questões, quantos, posso, falaremos um bocadinho mais à frente sobre isso, mas o ato único é previsto para que eu realize uma determinada atividade comercial, industrial ou agrícola, isto para usar a nomenclatura do código do IRS, mas de uma só vez. O recibo verde é para alguém que tem uma atividade que de forma continuada realiza essa mesma atividade. É esta a grande diferença. Como é que eu devo escolher entre emitir um recibo verde e um ato isolado para uma prestação de serviços? Também há muito esta dúvida. A questão, muitas das vezes, a administração fiscal muitas vezes não nos coloca essa pergunta. Impõe-nos outra circunstância que é, se eu, por exemplo, já estive coletado, já estive inscrito com o meu recibo verde e suspendi a minha atividade, vamos admitir que preciso de fazer um ato isolado, a administração fiscal vem dizer, não senhor, não pode. Tem que reativar Isso é muito importante. o seu recibo verde e, portanto, emitir o novo recibo verde. Diferente é, se eu nunca tive qualquer inscrição na Segurança Social, e entenda-se inscrição de atividade, porque inscritos estamos todos nas finanças, a partir do momento em que nascemos temos o nosso número de contribuinte, e, portanto, a partir do momento em que eu tenho a minha inscrição nas finanças, eu tenho esta obrigação. Portanto, o ato isolado é só para situações pontuais de alguém que não faz, digamos, este tipo de atividade de forma corrente. Nós estamos num sítio onde habitualmente acontecem dois tipos de profissionais que podem utilizar um ato isolado, dando um exemplo. Quem visita as caves do vinho do Porto, muitas das vezes pode estar a trabalhar um só mês. Faz todo sentido que faça um ato isolado. Se já faz disto atividade corrente, não, tem que passar ao recibo verde. Muito bem. Ainda há dúvidas e muitas quando nós falamos naquilo que é o preenchimento de um recibo verde e também no caso de um ato isolado. As dúvidas essencialmente prendem-se com outros dois impostos, o IVA e a retenção. Exatamente. A retenção. E também se pode vir a colocar relativamente à Segurança Social. No ato isolado não há Segurança Social, portanto, vamos já arrumar esta situação. Só há nos recibos verdes a partir do momento em que eu posso ter isenção de 12 meses, mas no 13º mês tenho que depois trimestralmente declarar o meu rendimento dos recibos verdes do trimestre anterior e em função disso eu caio numa determinada tabela, num determinado valor que tenho que pagar à Segurança Social. Sendo certo que o mínimo são sempre 20 euros no mínimo para o valor se eu nada tiver a declarar em termos de rendimento. No que diz respeito ao ato único, eu tenho que pagar o respectivo IVA, se não estiver a fazer uma atividade que esteja ao abrigo do artigo 9º do Código do IVA, que é a isenção, habitualmente atos médicos e afins, portanto tem que acrescentar os 23% do IVA relativamente ao valor de base e tem que fazer a retenção de acordo com a lista das atividades do artigo 101 do Código do IRS, sendo certo que depois aplico a taxa do artigo 151 do Código do IRS, que é habitualmente 25%. Diria que é taxa genérica, depois há umas taxas intermédias ou mais reduzidas, mas para não confundirmos os nossos telespectadores, dizer isto. Portanto, dando aqui um exemplo prático, vamos admitir que eu, Ângelo Dias, estou a prestar um serviço à Carina, e tanto pode ser à Carina em termos pessoais, como pode ser a uma empresa sua, de 1.000 euros. Então eu teria que acrescentar 23%, portanto 230 euros dos 1.000 euros para o IVA e deduzir 250 euros de retenção na fonte, que funciona como um pagamento por conta do meu IRS, que depois acerte no final do ano, quando entrego a minha declaração,
E, portanto, era a diferença, seriam os 1.000 mais 230, menos os 250, que dá o valor líquido de 980 euros a receber de imediato. Faço este ato único indo ao site das finanças, preenchendo com os dados, quer pessoais, quer da empresa, e, portanto, depois tenho um conjunto de vários itens que vou colocando, com retenção, sem retenção, sendo certo que se eu estiver a prestar o serviço à Carina a título particular, como não tem contabilidade organizada, já não sou obrigado a fazer a retenção. Porquê? Porque depois a Carina não podia pessoalmente entregar a retenção ao Estado. Já se fosse a empresa, tem contabilidade organizada, aí já não é uma questão de opção, tenho que colocar. E é a empresa que entrega esse imposto por minha conta. Quais é que são aqui os critérios que determinam a base de incidência do IRS sobre os rendimentos que estão associados aos recibos verdes? A única base é o valor, é a prestação de serviço e o valor que eu combinei com o meu cliente. Muitas das vezes pode-se vir a colocar, mas eu falei de valores líquidos ou ilíquidos. Não, estamos sempre a falar de valor base e depois cumprindo as regras que nós já demos como informação na pergunta anterior. Deixo-lhe aqui as minhas dicas habituais. Só pode fazer um ato isolado, sendo que se fizer mais do que um, vai receber um alerta das finanças e terá que abrir o início da atividade com data retroativa e também pagar multas. Outra das dicas é, se tiver já o início da atividade, não pode passar um ato isolado. Como é que eu posso decidir se devo optar por um ou por outro? O cliente, muitas das vezes, quer ser ele, passa a expressão, a dizer de que forma, sendo certo que, em bom rigor, é o contribuinte que presta o serviço, tem que saber qual é o seu enquadramento fiscal. E para saber se pode fazer um ato único em função das regras que já explicamos, portanto, eu não tinha nenhuma atividade, ok, posso eu fazer sem problema nenhum, uma só vez. Uma vez por ano, não é? Uma só vez. Coloca-se a questão se no ano seguinte eu posso voltar a fazer um ato único. A Administração Fiscal não tem colocado problemas quanto a isso. Muito bem. Já não é verdade se a Administração Fiscal verificar que eu fiz vários atos únicos e tem acontecido, pode vir a convidar o contribuinte a fazer a sua inscrição, a dar o seu início de atividade, com um problema. É que esse convite vai retroagir. E retroagindo significa que eu vou pagar multas porque não dei o início de atividade em devido tempo. Muito bem. Existem deduções que podem ser feitas na declaração de IRS ao emitir os recibos verdes? Ou não? Não. As deduções que nós temos têm a ver, portanto, relativamente ao IRS, às deduções específicas e às deduções relativamente às despesas de caráter pessoal, familiar, para que os contribuintes percebam isto, se eu passo recibos verdes, eu então tenho uma outra categoria, que é a categoria B, trabalhador independente, e relativamente a essa atividade e conexa com essa atividade, eu posso ter um conjunto de várias despesas que, com a atividade, podem ser dedutíveis na categoria B. Não na categoria A, mas na categoria B. Dando um exemplo, se eu for um economista e tiver o meu escritório e passar a recibos verdes, tudo que tem a ver com a minha atividade da categoria B, do trabalho independente, do profissional liberal, então essas vão ser deduzidas. Muito bem. Agora, falou há bocado em um ato isolado e pergunto-lhe, há algum valor limite para a emissão do ato isolado? Há valores limites para os atos isolados. O valor limite são os 25.000 euros. Muito bem. Sendo certo também que conjugamos com a questão do ato isolado o artigo 57 do Código do IVA, que tem a ver com a liquidação ou não desse mesmo IVA. Isto porquê? Porque a partir dos 15.000 euros e fazendo um ato isolado, eu já não tenho hipótese de estar, excluído dessa possibilidade. Melhor explicando, sempre que eu faço um ato isolado, eu tenho o valor de incidência, o valor de base e acrescento o respectivo IVA. Se eu tiver um valor que ultrapasse os 25.000 euros, já não posso fazer um ato isolado porque esse é o teto. Ângelo, na prática, como é que eu preencho um ato isolado? O ato isolado e o recibo verde são preenchidos rigorosamente no mesmo local, ou seja, no site da Administração Fiscal. Ao entrar no site com as credenciais, com o meu número de contribuinte, com a minha password, eu escolho ato isolado e vou ter que responder a um conjunto de perguntas que, em bom rigor e na prática, eu vou responder quase que a todas não.
Dando pequenos exemplos, é venda de imóvel? Não. É de uma herança em divisa? Não. Portanto, estas respostas são quase de resposta única? Não. Porquê? Porque aparecem pré-preenchidos. Depois, como eu estou a prestar um serviço a um cliente meu, para além de eu já estar, obviamente, identificado, porque estou no meu site, no meu sítio, eu vou ter que introduzir todos os dados que dizem respeito ao cliente. Que dados? O nome, número de contribuinte, a partir do momento em que o momento de contribuinte aparece a respectiva morada fiscal, e depois ter que preencher, conforme já falamos, qual é o valor da base da incidência, qual é a taxa do IVA que aparece por defeito e qual é a taxa de retenção que por defeito também aparece. Portanto, eu só coloco o valor e aparece automaticamente o valor por e preencho isto. Na taxa de retenção, conforme eu disse, a taxa habitual é os 25%. Se houverem algum tipo de atividades que tenham uma taxa diferente, eu tenho, claro, que mencionar. Sendo certo que eu também tenho um campo para descrever o tipo de serviço que foi o meu ato isolado. Sim. Isto hoje diria que está desmaterializado, porque digitalmente nós conseguimos fazer tudo isto, e temos uma outra questão, que é a partir do momento em que há a questão do IVA e há a questão do IRS. No que diz respeito ao IRS, a entidade a quem eu passo o recibo, ou melhor, o ato isolado, para ser mais específico, é essa entidade que vai entregar esse valor ao Estado. Relativamente ao meu IVA, até ao final do mês seguinte, eu tenho que entregar o valor do imposto, através de uma coisa que se chama o P2, que é um documento com referências de multibanco, e faço o respectivo pagamento. Muito bem. Obrigada, Ângelo.